Oi, mulheres, voltamos com o nosso programa, conversando com César Romão. Tudo bem, tá meu querido? Hoje, hein? Carnaval, o Romão? verde e amarelo deixa a gente verdadeiro, né? Olha só. Ó, tá vendo? As nossas cores. Toda a sua alegria hoje está sendo Muito exibida obrigada. aqui. Muito obrigada. O que é esse Me Espia? Me espia. É para te espiar? Para me espiar. Tá bom. E eu estou recebendo junto com o Romão, como eu falei no começo do programa, o Evaldo Ribeiro. Prazer em conhecê-lo, meu querido. Seja muito bem-vindo. Prazer, é uma honra. Pois é uma honra receber você, que é o exemplo vivo de uma história de sucesso, não é? Exatamente. Qual que é a sua história, Evaldo? Então, eu sou um ex-lavrador maranhense, nasci no município de Matões, na roça. Fui criado lá isolado de cultura. Fica quanto tempo de São Luís, Matões? Ah, fica um bom tempo. É quase divisa do Piauí com o Maranhão. Tá. E aí vivi lá na roça, né? E sonhava em ser comunicador, ser escritor, ser palestrante, mas eu trabalhava de ajudante numa fazenda. Tá. No município de Matões, como eu falei. E aí trabalhei lá desde os 7 anos, eu já tinha essa coisa de trabalhar com os animais, e comunicativo, brincalhão, fazia muitas imitações, e aí as pessoas acabavam se aproximando e riam muito de mim, foi onde tudo foi começando. A sua realidade era muito distante dessa realidade de ser comunicador. Nossa, pra você ter noção, lá não tinha energia elétrica, não tinha nem água, porque o lugar era muito seco, a gente passou por muitas secas lá, né? Uhum. E não tinha escola, e meu pai separado, criando 7 filhos. Você morava com seu pai? Morava com meu pai. Mas então, assim, da onde você tirou essa referência do que você queria ser, sendo que você não tinha essa referência? O rádio. Ah, o rádio. O rádio, porque o meu pai, ele é apaixonado por rádio, então ele tinha um radinho de pilha. A primeira vez que eu ouvi o rádio, eu falei, eu quero passar pro lado de lá desse negócio falante. Rádio é mágico, né? Aí inaugurou uma rádio na cidade de Caxias, no Maranhão, e aí eles me convidaram. Esse é você? Exatamente. Pequenininho. Pequenininho, aos 13 anos. Foi a primeira vez que eu fui na rádio, era para falar lá os 5 minutos, fiquei 30 minutos no ar fazendo imitações. Te convidaram para fazer o quê? Para fazer imitações. Ah, você já foi para fazer imitação? Porque eu tenho um personagem chamado Patinho Rafael, que o pessoal gosta muito. Como que é o Patinho Rafael? O Pato Rafael é um animal tipo fofo. Nessa época você já fazia o Patinho Já Rafael? fazia o Pato. Ai, que bonitinho. E aí o Pato imitava o carro do pobre, o carro do rico, o bebê chorando. Eu fazia várias imitações com a voz de Pato. Tá. Por exemplo, a Regina, quando nasceu, ela por ser comunicadora, ela já nasceu com essa coisa meio alarmante, assim, chorava assim, ó. E eu tenho pato no nome, né, Evaldo? É verdade, ó, tá vendo que uma coisa liga a outra. E aí na rádio eu fiz várias imitações, imitei a diferença do carro do pobre, o carro do rico. O carro do pobre a bateria é fraca, que é assim. Agora um BMW. Sabe, aquela coisa suave, né? Olha. Aí eu fazia várias imitações e no rádio eles me convidaram para eu ser estagiário na rádio, mas eu não sabia ler, morava na roça, isolado de tudo. Como é que você fez, Evaldo? Aí eu falei com minha madrasta, na época meu pai já tinha se casado novamente, e me colocaram na cidade para estudar. E o diretor da rádio, o grande Robert Soares, que foi a primeira pessoa que me deu a oportunidade, falou, você vai trabalhar na discoteca e depois você vai para a mesa de som. Aí foi aí, ó, na mesa de som comecei a fazer muitas imitações, fiquei tão famoso na cidade que teve um evento lá para 20 mil pessoas e aquele mar de gente me conhecia, eu nem sabia que eu era tão conhecido. E qual a emoção? Nossa, é uma coisa que, sabe, você sente, fala, meu lugar é esse. Sei. Quando eu vi aquele mar de gente com os olhos brilhando para mim, eu falei, meu lugar é esse, é o palco. Você não se acovardou, você se sentiu ocupando o lugar que é seu. Exatamente, eu falei, agora eu vou tomar posse desse lugar, que é o palco. Eita, Aí coisa linda, me Evaldo. disciplinei para estudar, porque... Sem estudo não vai? Não vai, aí eu com pouca condição de ficar na cidade, muita dificuldade. Meu pai, ser um homem muito pobre, mas ao mesmo tempo ele me incentivou muito. Me apoiou muito, me orientou e falou, olha, nem que eu passe mais dificuldade, você vai ficar na cidade e vai realizar esse sonho de ser um comunicador de sucesso. Aí, na época, eu tinha trabalhado de ajudante com o meu primo, tinha ganhado 2 bezerras, 3 anos de serviço, ele me deu 2 bezerras. E aí ele falou, você não vai vender suas bezerras, você vai deixar e vai cuidar da sua vida na cidade. Aí eu deixei. Aí surgiu em São Luís um curso com grandes palestrantes, né, escritores e tal. Eu falei, eu vou nesse congresso, né, que era de empreendedorismo. Mas cadê o dinheiro? Eu tinha 2 bezerras, aí eu falei, eu vou vender uma. Eu vendi uma e fui fazer o treinamento. Foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida.
Porque, Por quê, Valdo? porque lá no Congresso de Empreendedores eu descobri que se eu me aperfeiçoasse na área de palestrante, eu ia ser um sucesso, ia ser um comunicador de sucesso. Aí quando terminou o congresso, eu falei, estou indo embora, vou para São Paulo. O diretor da rádio falou, não, você não vai me abandonar, eu investi tudo em você, você não vai. Aí eu falei, eu preciso ir, a estrada me chama. Aí eu mudei para São Paulo, com R$600 no bolso de ônibus, sem condição nenhuma, fui morar numa favela do Parque Santa Madalena, em São Isso Paulo. faz quanto tempo, Valdo? Faz 25 anos. Desde então você está aqui. Sim, desde então eu tô aqui. Você é palestrante. Isso, palestrante. Mas aí depois da favela eu fui procurar emprego de sonoplasta, porque não deu certo a carreira de palestrante como eu sonhava, né? E aí os amigos desapareceram tudo, as pessoas que prometeram apoio sumiram todas, né? Quando não dá certo, ninguém... parece. Aí eu fui procurar emprego, fui numa rádio, né, na Rádio Tupi de São Paulo, onde eu tive a oportunidade de fazer com o Adalto Francisco Patinho Rafael. Mas você não ficou intimidado de procurar emprego numa rádio tão grande no lugar? Fiquei, mas eu não tinha outra opção, porque morava na favela, passava dificuldade. E aí eu tinha um sonho, e aquele curso que eu passei com aquele coach, que é uma coisa muito importante, um coach ele pode levar a pessoa ao sucesso. Aí o trabalho daquele curso ficou na minha cabeça, dizendo, você tem que lutar. Aí eu fui em todas as rádios falavam não. Falei, bom, o não eu já trouxe, né? E aí entrei na Rádio Tupi e comecei a fazer o Patinho Rafael. A gente chegou a ter uma audiência absurda lá, de primeiro lugar, e eu era muito querido por causa do Patinho Rafael. Que o rádio é uma paixão minha e com esse personagem eu consegui abrir outras portas. Eu conheci um escritor que me treinou como coach, ele me preparou para ser um palestrante, desmontou toda a ideia que eu tinha de ser um palestrante e aí ele me orientou o que ia funcionar em São Paulo. Porque cada região tem a sua característica. E uma linguagem. Aí ele falou, para você funcionar em São Paulo e levar isso para o Brasil, você tem que ter uma linguagem, um método. E aí eu falei, o que eu faço? Ele falou, todo mundo faz humor. Você faz humor, você tem que fazer um stand-up motivacional. Foi onde eu criei a palestra show. Você fica 3 horas dando muita risada. E aprendendo? Aí aprendendo, porque eu ensino como sair da pobreza e realizar o seu sonho. Então, hoje você é uma pessoa realizada. Sim, porque eu olho para trás e falo, meu Deus, eu venci tudo aquilo. Porque muitas pessoas falavam que não ia dar certo. Imagina, morar na roça. Você fala que você é escritor, todo mundo ri da sua cara. Você fala que vai ser palestrante, todo mundo ri da sua cara. Porque como é que você vai chegar a uma grande editora, uma grande rádio, como você bem disse, a questão, né, você não se sente intimidado? Aí, na época, eu conheci uma jornalista, a Samira Chaine. Aí eu falei para ela, olha, eu tenho uma história. E falei para ela, aí falou, mas está digitado? Eu falei, eu moro na favela, filho, eu não tenho nem, Tá aqui. nem um computador. E aí eu dei num caderno para ela o primeiro livro, aí ela revisou o livro, deu aquele corpo, né? Sobre a orientação que eu já tinha do coach, do que eu falei, o palestrante e escritor que me orientou. E aí ela preparou o livro, quando deu aquela alma para o livro, que a gente mostrou para a editora, 2 dias eu estava assinando o contrato. Livro tem alma, né? Tem alma. O livro tem alma. Bom, de tudo que você falou, eu tenho certeza que o Romão tem, assim, tópicos e mais tópicos para ressaltar e fazer com que todos nós também consigamos aprender a partir da história do Evaldo. Peço que vocês me esperem um minutinho que eu vou conversar com ela. Ouvimos a história do Evaldo e agora vamos ouvir as observações do Romão a partir de uma história real, contada. Quando a gente vivencia uma experiência, a gente conta diferente, né? A gente conta com o coração, Isso. como o Evaldo contou. É outra verdade, né? Se você observar, a verdade está nos olhos dele, está na expressão facial dele, né? Está na empolgação dele de contar a história. A história do Evaldo é uma história que se confunde com a história de muitas pessoas. Quantas pessoas hoje podem estar vivendo na condição que ele viveu? Quantas pessoas podem estar na favela? Quantas pessoas podem estar aí lutando pelo seu sonho ou abandonando o seu sonho? A principal característica do Evaldo, diante da história que ele nos contou, é a determinação. A determinação fez a diferença. Todos nós, Regina, nascemos com algo enviado por Deus, que eu chamo de gift, um dom. Todos nós nascemos. Todo mundo tem. Todo mundo tem. Por exemplo, o Evaldo, tenho certeza que quando ele começou a perceber que ele era engraçado, ele não deixou de usar esse dom, porque é um dom. Olha, se você não sabia, fazer humor é a coisa mais difícil que você pode imaginar. Humor chulo é fácil, agora humor inteligente é muito difícil. Temos aí Chico Anísio, Renato Aragão, tantos outros que se você Carlos perguntar, Alberto Carlos de Alberto, Nóbrega. meu padrinho, Carlos Alberto de Nóbrega, segue aqui. Estou com saudade de você, viu? Eu também. Eu também. Você me abandonou por enquanto. É um humor inteligente, é difícil fazer.
O Carlos Alberto, por exemplo, escreve lá vários quadros. É muito difícil, ele sempre escreveu. Então, a determinação do Evaldo, unida à inteligência dele, fez com que ele tivesse êxito. Depois que você tem determinação, reconhece o seu gift, reconhece o seu dom, o que é que você tem que fazer? Desenvolver competências para realizar o que você acredita. Então você pode perceber na história dele, e percebeu, que ele foi procurar ajuda, ele foi procurar estudar, ele foi procurar pessoas que conheciam aquele assunto. E o melhor, né? Ele tem uma característica boa também, que eu acho que você notou também, a humildade. Então ele teve humildade para aprender, porque quem não é humilde não aprende. Não aprende. E recomeçar. E começar de novo, né? Começar de novo, começar de novo, começar de novo. E ele tem que aproveitar ainda mais, Evaldo, esse seu gift, porque só de olhar para você a gente já sente vontade de dar risada, não é verdade, né? Ele tem uma expressão gostosa, alegre. Né? Uma expressão alegre. Isso. Então você aproveite ao máximo, aperfeiçoe as suas histórias, faça como o Carlos Alberto de Nóbrega. Exercite escrever. Escrever humor não é fácil, mas quando você consegue materializar isso, é como uma veia, ela vai chegando para você, vai te abastecendo e não vai faltar oportunidade. E você que está em casa, que tem uma história semelhante, olha só, determinação, desenvolver competências e reconhecer o seu dom. Trabalha nele, ele está aí, ele já veio com você. É acessório de fábrica. Você é seu. Ninguém vai tirar isso de você. Quem é que tira essa história dele? Quem é que tira algo real que aconteceu na sua vida? Eu tenho uma pergunta. Pois não. O Evaldo, até pela característica dele, de bom humor, de ter bom humor, de ser alegre, ele conta e ele não fala muito dos percalços. Como que eu acomodo dentro de mim? Porque é muito duro quando alguém olha pra gente, a gente sabe que a gente pode fazer alguma coisa e alguém fala, não vai dar certo, desiste, não é pra você. Como que eu acomodo isso dentro de mim, Romão? A nossa capacidade de abandonar a carga é que nos realiza. Mais do que a capacidade de conquistar, é a capacidade de ir abandonando essas coisas. Essas coisas só incomodam se você der valor a elas. Se você acreditar nisso. Eu me recordo muito bem quando eu decidi ser escritor no Brasil. Olha o que eu ouvia. Romão, abandona isso. Todo escritor no Brasil é imortal porque não tem onde cair morto. Ouvi isso demais. Não vai dar dinheiro, você não vai chegar a lugar nenhum. Não dá dinheiro, então é o segundo. Isso aí não rende nada, só editor que fica rico. Isso mesmo. Então, aí você imagina o seguinte, pô, mas isso é um dom meu. O Romão falou que eu não posso abandonar o meu dom. Tá certo? Isso não quer dizer na vida que você vai abandonar o trabalho, parar de trabalhar, só fazer isso. Você vai desenvolver competências para aprender a fazer melhor e continuar tocando a sua vida. Vai chegar um momento, como chegou do Evaldo, por exemplo, que chegou um momento que as pessoas começam a te notar, começam a ver a sua competência, começam a gostar do seu trabalho. E aí você começa a levantar fãs. É o fã que sela você ali como uma pessoa de êxito naquele trabalho que você resolveu fazer. Quando ele conta isso muito bem no episódio que ele diz que ele chegou lá, tinham 20 mil pessoas, que ele nem sabia que gostavam do trabalho dele, eram fãs. Isso acontece. A gente não imagina a dimensão do trabalho que a gente faz. Você aqui na televisão, na rádio, às vezes escrevendo uma coluna de jornal, não importa, faça bem feito. Quando você sentar para fazer aquilo, o meu querido mentor, Og Mandino, ele dizia assim para mim, Romão, eu quero que a partir de hoje, todo dia você leia a coluna dos obituários no jornal lá no Brasil. Eu disse para ele, para quê? Ele falou, leia nome por nome. Eu falei, mas para quê? Ele falou, para você ver se o seu não está lá. Se o seu não estiver lá, você tem muita chance de vencer. Nada como bom humor, né? Olha, delícia de papo, obrigada por ter vindo. Hoje você faz o quê, Valdo? Você tem algum espetáculo? O que você faz? Então, eu faço palestras motivacionais, como eu disse, o stand-up motivacional Humor com Desenvolvimento Humano, que eu treino equipes, usando sempre o humor, e faço muitas imitações nessa palestra, mas acima de tudo, eu transmito o conhecimento de como a gente vencer os desafios da nossa vida com bom humor, com positividade, com empoderamento emocional. Eu tenho uma palestra que eu trabalho muito o conceito do empoderamento, principalmente do público feminino, que é muito engraçada, que eu mostro os pontos altos e positivos da mulher
que todo mundo acaba vendo só o lado da impaciência e eu acabo mostrando o lado bom e divertido da coisa. Maravilha. Você encontra o Evaldo no Instagram como Evaldo Ribeiro, no Facebook Evaldo Ribeiro, e o contato do Evaldo é 11 9 7014 1434. 97014 1434. Esse é um presente que eu trouxe para você, o meu livro. Mentira! Ai, que capa linda! Olha, Aprendendo a Receber, que capa linda! Esta é uma obra que fala sobre superação, autoestima, empoderamento emocional. Parabéns. E é motivacional. Parabéns. Muito obrigada mesmo. E você encontra o César Romão no Facebook como Romão César, no Insta também? Insta também, Romão César. E suas palestras, Romão? Reveja aqui a história do Evaldo, ela pode ser a sua, pode ser sua inspiração. A minha agenda toda você encontra lá nas mídias sociais, esses são os meus livros. Eu estou mostrando todos hoje, Regina, porque às vezes eu venho aqui, mostro um, eu chego em casa, eles brigam comigo, eles ficam com ciúmes um do outro. Assim tá ótimo, do jeito que você mostrou. Eu também falei, olha que interessante. Então, lá. Estão aí em todas as livrarias do Brasil. Olha, inspire-se em histórias como essa. São histórias como essa que talvez possa dar um algo mais para você nesse momento difícil que você está passando. Lembre-se, ele era agricultor, morou numa favela, hoje é uma pessoa que ensina coisas boas para outras pessoas. E a cara da alegria, da felicidade. Quero dar um abraço em vocês dois. Vamos lá. Romão, sempre um prazer. Você é uma pessoa bonita muito hoje, inspiradora. Muito obrigada. Eu me segurei para te chamar de diva. Maravilhosa. Muito obrigada. Bom carnaval para vocês. Voltem. Obrigado. Pra você bom? também. Muito obrigada.